uma palavra muito importante para esse dia, que é o dia que a gente comemora, é o dia mais importante da história do cristianismo, e não só do cristianismo, mas da história do mundo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nada do que ele teria dito teria tomado o corpo que tomou. Mas por causa da sua ressurreição, tomou essa dimensão. E se nós estamos aqui hoje é porque um dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. E isso é o mais importante, essa mais importante mensagem que a gente poderia transmitir. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, por favor, se você puder, e abrisse comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Se você está sem Bíblia, vai de carona com quem está do seu lado, ou então dê um sinal com a sua mão, se não tiver ninguém perto, e a gente pode arrumar uma Bíblia para você. Atos capítulo 1, versículo 1 também. Atos 1. Prezado Teófilo, no primeiro volume deste livro escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele se despediu dos apóstolos, aqueles que havia escolhido por meio do Espírito Santo, e foi levado aos céus. Depois da sua morte, ele se apresentou vivo a eles, em diferentes lugares, por um período de 40 dias. Nesses encontros face a face, ele os orientou sobre assuntos concernentes ao reino de Deus. Entre os encontros e refeições, ele os aconselhou a não deixar Jerusalém, mas a esperar pelo que o Pai prometeu, a promessa que vocês ouviram de mim. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, e isso acontecerá logo. Na última vez em que se reuniram, eles perguntaram: Mestre, o Senhor vai restaurar o reino de Israel agora? Chegou o momento? E ele respondeu: Vocês não devem tentar descobrir a hora. Determinar o tempo é responsabilidade do Pai. Vocês vão receber o Espírito Santo, e quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e até mesmo nos confins da terra. Estas foram suas últimas palavras. Enquanto observavam, ele foi levado e desapareceu numa nuvem. E eles ficaram ali olhando para o céu vazio. De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram e disseram: Galileus, por que estão parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram ser levado para o céu, voltará tão certa e misteriosamente quanto partiu. Amém? Pai, é a tua palavra, e a gente quer te pedir mais uma vez que o Senhor fale com a gente. Que seja o teu Espírito Santo a conduzir esse tempo, que seja o teu Espírito Santo a conduzir o momento, Pai, em que a gente possa realmente aceitar o convite do Senhor. Fala conosco, nós te somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? A ressurreição, queridos, foi a maior demonstração do poder de Deus em toda a história. E eu quero explicar para você o porquê disso. Depois que Jesus morreu, eles colocaram o seu corpo num túmulo. Mas não é um túmulo como nos dias de hoje. O túmulo de antigamente era um túmulo escavado numa pedra, numa rocha, numa gruta ou numa caverna. Quando uma pessoa morre hoje, nós colocamos o corpo num caixão, descemos o seu corpo num buraco aberto na terra e o cobrimos de terra. Naqueles dias, então, eles enterravam as pessoas em cavernas, e muitas vezes a caverna era usada para colocar muitos e muitos corpos. Não era apenas um enterro, mas eram vários enterros que eram feitos na mesma caverna. E então eles encontravam uma caverna, construíam uma pequena entrada, enrolavam uma pedra de moinho gigante na frente desta abertura. E quando alguém morria, então, eles deslocavam a pedra, colocavam outro corpo e fechavam de novo. A Bíblia diz que Jesus foi enterrado no túmulo de José de Arimateia, que era um homem rico,
que tinha comprado uma caverna para o seu próprio enterro. Ele já havia feito todo o aparato necessário, ele tinha comprado o campo, a caverna, tinha feito a entrada tudo certinho, ele já tinha comprado a pedra do moinho, já tinha colocado lá na frente, estava tudo pronto para o seu próprio enterro. E Jesus foi o primeiro que inaugurou aquela caverna, aquele túmulo. Então eles cobriram o corpo de Jesus com as roupas do enterro e foram colocá-lo no túmulo. Removeram a pedra em frente a ela. Acreditava-se que a pedra pesava cerca de 2 toneladas. Então não era uma pedra muito leve. E os adversários de Jesus, eles estavam tão preocupados com as alegações de que ele havia de ressuscitar, de que seria levantado dos mortos, que para parar os discípulos de fazerem que isso parecesse verdade, o que eles fizeram? Eles incomodaram Pilatos para que o túmulo fosse lacrado. Não só fechado, mas que fosse colocado naquele túmulo um selo, para que não pudesse ser violado. Agora, não é irônico que Jesus foi a única pessoa na história que teve o seu túmulo guardado para evitar que ele saísse? Semana passada eu estive no túmulo de um homem muito importante. Foi muito importante para a história americana. Eu estive no túmulo de Abraham Lincoln. E é interessante que tem guardas no túmulo. Para você entrar tem guardas, né? Na saída tem guardas. Você passa por aquele lugar, você vê que ali foi enterrado alguém. Não dá para ver o corpo dele, mas você sabe que ali tem os ossos de Abraham Lincoln. Está ali os ossos daquele homem. Interessante que as pessoas guardam aquele lugar como relíquia, mas eles guardam aquele lugar, mas jamais eles esperavam que Abraham Lincoln saísse dali. Com Jesus foi diferente. Quando eles guardaram o túmulo de Jesus, eles estavam esperando para evitar que ele saísse daquele lugar. Interessante. Então observe o que aconteceu. Em Atos 1:3 diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Observe que não foi um tipo assim, surpresa, estou aqui, e de repente ele sumiu. Não, nada disso. Foi um período de 40 dias. Foi um período longo. Não foi só uma visão. Se fosse isso, poderia ter sido um sonho, poderia ter sido uma alucinação coletiva derivada de um sentimento profundo de luto. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus caminhou com eles, Jesus andou com eles, Jesus comeu com eles. Ele deu provas irrefutáveis da sua ressurreição. A palavra diz que Jesus fez muitas demonstrações de que estava vivo. A Bíblia nos afirma que por 40 dias ele continuou a aparecer e dizer-lhes acerca do reino dos céus. Então ele não apareceu só uma vez, ele apareceu várias vezes. Durante 40 dias ele andou pelas ruas de Jerusalém e todos os tipos de pessoas o viram. E é por isso que cerca da metade da cidade se tornou cristão naquela época. Não é a Bíblia que diz isso, são arqueólogos e historiadores que nos dizem que 20 anos depois da ressurreição, Jerusalém, que tinha cerca de 250 mil habitantes, metade dela eram de fiéis, eram de pessoas cristãs, eram de crentes em Cristo Jesus. Por quê? Porque as pessoas haviam visto Jesus. Ei, esse é o cara que acabou de morrer na cruz. Epa, peraí, esse é o cara que os romanos mataram. Nós vimos o sofrimento dele pelas ruas da cidade. Nós vimos o sangue dele sendo aspergido por todos os cantos que ele passou. E de repente, ele está vivo. Ele alegou que era Deus e olha aí, ele está de volta. Metade da população se converteu. Romanos capítulo 1 diz que ao ser ressuscitado dentre os mortos, ele provou que era o poderoso Filho de Deus com a natureza do próprio Deus. Aqui está uma coisa incrível. Um pequeno segredo apenas para o seu benefício e para o meu benefício. O poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos está disponível para mim e para você. E esse poder te ajuda com seus problemas. Quando você convida Jesus Cristo para vir na sua vida,
todos a quem você lidera e todos para quem você tem relacionamento, todos para quem você fala, pode ter o mesmo poder. E é por isso que esse culto de Páscoa deve ser poderoso, deve ser positivo e deve ser cheio de esperança para a sua vida. Temos todos os motivos para declarar a vitória. E eu quero permitir que a morte de Jesus, que essa história, seu sepultamento, sua ressurreição, possa ajudá-lo a tomar 3 decisões importantes na sua vida. A primeira decisão que eu queria que você tomasse é de amar a Cristo. É a primeira decisão. Eu quero convidar você a amar Jesus. Talvez você pense assim, mas Deus nunca fez nada por mim, eu sempre me virei sozinho. E é por isso que eu quero que você saiba que Ele comprou a sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação com o seu próprio sangue. Ele nos deu a sua própria vida. Ele percorreu todo o caminho até a morte na cruz para nos comprar da escravidão do pecado. Ele certamente merece o nosso amor, Ele certamente merece a nossa devoção. E eu devo amar a Cristo com todo o meu coração. A Bíblia diz, nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que nós amamos a Jesus? Porque Ele nos amou primeiro. Ele deu provas do seu amor. Então eu quero convidar você a amar a Cristo, de fato e de verdade. Não apenas da boca para fora, mas você dá provas de que você realmente o ama. É interessante que quando a gente está apaixonado por alguém, aquela pessoa mora aqui na nossa cabeça sem pagar aluguel. Ela está aqui dentro. E todos os nossos pensamentos se voltam para ela. A gente não consegue esquecer. Tudo que a gente faz, a pessoa está aqui dentro. A gente não consegue, muitas vezes, nem dormir, de tão apaixonado que a gente se encontra. E é interessante que esse mesmo amor, lógico que de maneira diferente, o Senhor quer fazer com que esteja no nosso coração. O amor por Deus não é um amor de marido e mulher, não é um amor de amigo, não é um amor de irmão, de família. O amor por Deus é um amor muito mais profundo. É um amor em que nós somos capazes de entregar a nossa própria vida para servi-lo. Segundo convite que eu quero fazer para você nessa noite é para você odiar o pecado. Odeie o pecado. Sabe por quê? Porque foi o pecado, o seu pecado, o meu pecado, que fez com que Jesus morresse na cruz. O que nos distanciava de Deus e nos distancia ainda hoje é o pecado. O que faz separação entre nós e Deus é o pecado. O que é a ponte que foi rompida foi quando o pecado ele entrou no mundo. Então nós perdemos a nossa comunhão com Deus. Não temos mais comunhão com Ele. E quem faz essa comunhão ser restaurada é Jesus. Jesus disse aos seus discípulos, João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pecado não é motivo de riso. Quando você assistir a televisão e você rir do pecado, ou assistir um filme e se divertir quando alguém peca, essa é a maneira de você conseguir se rebaixar aos padrões do diabo. Essa é a maneira que você se rebaixa aos padrões de Satanás. Porque o pecado não é motivo de riso, queridos. O pecado é algo muito sério. Basta você olhar para a cruz. Basta você olhar para a cruz. Então eu deveria odiar o pecado e fazer de tudo que eu puder para lutar contra a injustiça no mundo. Meu segundo convite a você é odeie o pecado. E o terceiro e último convite que eu quero fazer para você é convidar você a contar aos outros. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos, pois, assim, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Eu quero convidar você a contar de Jesus para as pessoas, a falar desse amor para as pessoas.
Essa é a mensagem maravilhosa que Ele nos deu para contar aos outros. Se alguém morreu por você, você não queria saber sobre isso? Se alguém se entregou por você, você não queria saber quem é essa pessoa? Eu acho que sim. Jesus morreu por seu vizinho. Jesus morreu pela sua mãe, pelo seu pai. Jesus morreu pelo seu irmão, pela sua irmã. Jesus morreu pelos seus melhores amigos. Jesus morreu pelas pessoas que trabalham com você. Jesus morreu pelos seus colegas de escola, pelos seus colegas de faculdade. Essa é a mensagem. Jesus morreu por você e ressuscitou para que você tivesse vida. E é por isso que nós fazemos tudo o que fazemos na igreja. É por isso que a gente tem esse edifício, é por isso que a gente treina líderes, é por isso que a gente ama as pessoas, é por isso que nós desenvolvemos as células, é por isso que nós fazemos o que fazemos. Porque nós temos que contar essa história, que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. É assim que a gente trabalha para poder trazer mais um para Jesus. A pessoa que você realmente deseja alcançar está sentado em casa agora, totalmente alheio ao que Jesus fez por eles e quanto Deus o ama. É injusto que você tenha essa palavra só para você. É injusto que você guarde essa mensagem só com você. Você tem que espalhar isso. Para colocar de forma mais simples, chamar as pessoas a acreditarem em Jesus, para que elas possam crescer mais profundamente nele, para que elas possam encontrar o seu lugar na família de Deus, para que elas possam descobrir a sua forma para o ministério, para que elas possam viver em missão com Deus e contar aos outros as boas novas. Eu quero fazer esses 3 convites para você. Que você conte aos outros que você odeia o pecado e que você ame a Cristo. Na história da Bíblia, essa é a maior história que nós poderíamos contar. Noé é uma história maravilhosa. Talvez você tenha assistido o filme Noé, não é? Talvez tenha sido muito bom, momento de diversão, mas eu quero te dizer que a maior história que tem na palavra é a história da morte e da ressurreição do Filho de Deus. Amém? Queria que você curvasse sua fronte, nós vamos orar. Senhor, nós vamos ver uma peça agora, e eu peço, Deus, que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo fale ao coração das pessoas de maneira poderosa. Que seja o Teu Espírito a conduzir esse momento. Cada vida que vai estar aqui, Senhor, eles vão fazer o que eles vão fazer agora. Não é para a glória deles, não é para o louvor deles, mas é para a honra, glória e louvor do Teu nome. Que muitas pessoas sejam tocadas, que muitas pessoas sejam salvas, muitas pessoas sejam libertas, Senhor, através desse ministério. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.